Bom dia a todos então, já falei, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente então vai cobrir o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4 até o versículo 8. A gente vai fazer a leitura e depois nós vamos trabalhar o texto juntamente com a introdução, tá? Então, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4, vai dizer assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, então, recordando aqui rapidamente o que a gente fez na semana passada, ou passando só uma lembrança para vocês, nós vimos, dentre outras coisas, na semana passada, que esse livro foi escrito para cristãos que estavam sob severa perseguição do imperador romano, o imperador Domiciano, tá? E portanto, para encerrar, para cessar essa perseguição, eles tinham que negar a fé deles, e tinha que confessar que o imperador era senhor e rei. Uma vez ao ano tinha que participar do culto ao imperador onde eles viviam. E portanto, esse era o dilema dos cristãos do primeiro século. Se eu me entrego a essa adoração do imperador, negando assim que há um único Senhor e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, ou se eu sustento a minha fé até a morte, se necessário for. Então esse era o dilema dos cristãos do primeiro século. Na grande maioria, se tratava de cristãos que não foram testemunhas oculares dos feitos de Jesus, não caminharam com Jesus no seu ministério público. São a geração talvez segunda ou até a terceira geração após a morte de Cristo, e portanto eram cristãos que, para além da perseguição, que já gera uma dúvida, né? Quando a gente está sob pressão, a gente começa a ter dúvida, questionar a nossa própria fé, ainda tinha o problema de que eles não vivenciaram essa experiência de maneira palpável, né? Se não foram convencidos através do relato dos seus pais ou dos seus avós, e a partir disso creram em Jesus Cristo. Bom, os versículos 4 a 8 de Apocalipse 1, nós poderíamos considerá-los um apocalipse em miniatura, porque basicamente o que ele vai tratar, o que ele vai tocar em Apocalipse versículo 4 a 8, basicamente é o que está revelado ao longo de todo o texto de Apocalipse. Esse assunto que ele vai, esses tópicos aqui do 4 ao 8, vai se repetir ao longo de toda a história do Apocalipse, tá? Então a gente vai ter aqui um pequeno resumo do livro como um todo. Então é um texto extremamente importante, só que ele é um pouquinho complicado porque a gente precisa ver estruturas de texto, e isso pode gerar um pouco de dificuldade para nós. Então, no versículo... Alguém está com o áudio aberto aí. No versículo 4, eu vou ler só a parte A dele, para trabalhar a parte A, e depois a gente vai para as outras partes dele. Como a gente disse na introdução, João é o autor desse livro. É aquele que redige, que relata, que escreve esse livro. E vai dizer assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz. Então, o João escreve para 7 igrejas físicas que se encontravam na região da Turquia, a atual Turquia nossa, né, no caso, Ásia Menor, e portanto ele escreve endereçando a carta ou o livro a essas 7 igrejas, tá?
dentro desse livro, nós temos 7 cartas a essas igrejas que a gente vai ver no capítulo 2 e 3, uma para cada igreja, certo? João, como a gente disse semana passada, é o autor desse livro, é o apóstolo João. Na sua velhice, ele foi exilado pelo imperador romano na ilha de prisioneiros, a ilha de Patmos, na Grécia. E ele está lá exilado, recebe essa visão de Deus e está agora redigindo essa visão para os cristãos perseguidos do primeiro século. Correto? Bom, então, como já dissemos, o Apocalipse ele tem essa questão da numerologia apocalíptica, né? Essa estrutura de números que falam muito mais do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas falam, o 7 é uma questão de perfeição, de completude, de plenitude. Portanto, quando fala 7 igrejas, não está falando simplesmente as 7 igrejas especificamente, mas primariamente a elas, com certeza, mas fala para a totalidade da igreja, da cristandade ao longo dos séculos, certo? Porque o 7 tem esse apelo no livro de Apocalipse, nesse texto, tá ok? Como já dissemos, Apocalipse foi escrito então com o propósito de encorajar e consolar os crentes, e essas cartas que a gente vai ver no capítulo 2 e 3 vão ser uma porção especial disso, porque ela trata especificamente da igreja local. Ou seja, é como se Jesus falasse conosco, ele fala através da sua palavra, e através dela você é ministrado, se corrige, se arrepende, se alegra com o que Deus tem feito na sua vida e tal. Só que ali, Deus está enviando uma carta para Calvary Rio Preto, especificamente. Então, você tem mais claramente o que está errado, o que precisa ser corrigido, o que não pode ser mais aceito no nosso meio. Então, ele vai fazer isso no capítulo 2 e 3, endereçando cartas diretamente para essas igrejas locais situadas na Ásia Menor, tá? Bom, ele faz aí então a típica saudação do primeiro século que os cristãos usavam, graça e paz. Você viu essa expressão, essa saudação em todas as cartas paulinas, e vê essa saudação aqui de João fazendo essa saudação, graça e paz. Graça se refere ao favor merecido de Deus por nós, ou seja, se refere imerecido de Deus por nós, se refere ao fato de que Ele se entregou na cruz em nosso favor. E quando Ele fez isso, porque nós cremos nisso, a consequência natural é que a gente passa a ter paz com Deus, porque nós estávamos em inimizade contra Deus, nós éramos filhos da ira, o Paulo vai dizer em Efésios 2, e portanto nós éramos inimigos de Deus, nós viramos as costas para Ele. Em Adão, quando ele pecou, quando ele fez o que não devia, ele virou as costas para Deus, e ele era nosso representante legal, nós somos fruto de Adão, todos nós nascemos já em pecado, já picado pela semente do pecado, e portanto nós precisamos entender ou receber aquilo que Cristo fez na cruz, de modo que essa conciliação seja feita entre nós e Deus, ou melhor, entre Deus e nós, porque foi um movimento dele para conosco e não nosso para com ele. Então a graça é receber desse favor, é aceitar esse favor, e a paz é a consequência disso, porque uma vez que nós aceitamos, que nós cremos isso, nós podemos ter a certeza, a plena convicção que estamos em paz com Deus. Nenhuma condenação mais pesa sobre a nossa vida, nenhuma acusação será direcionada a nós, porque nós temos o Filho, ok? Então ele saúda com a graça e a paz, e o apóstolo João, que é aquele que redige esse texto, ele escreveu outros 2 tipos de texto nas Escrituras. Então ele escreveu 3 tipos de texto, 3 tipos de literaturas diferentes ao longo do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho de João, todos nós conhecemos. Ele escreveu as epístolas de João, que aí muda o estilo literário, né? Epístola é estilo doutrinário, e ele escreve agora o Apocalipse para nós. Portanto, ele escreve 3 tipos de textos diferentes, 3 tipos de estilo literário diferente. Tem algumas coisas que a gente poderia observar. Todas elas, obviamente, João escreve sob a inspiração e direção de Deus.
No Evangelho de João, a ênfase ou o propósito de João é que nós creiamos no Filho de Deus e por meio dele tenhamos a vida. Ele deixa claro esse propósito em João 20:31. Eu escrevi essas coisas para que, crendo no Filho de Deus, tenhais vida. Então, o propósito de João, ao escrever o seu Evangelho, era que a gente cresce. O propósito de João, ao escrever a epístola, era que a gente tivesse convicção, certeza de que pertencemos a Deus. E agora, no Apocalipse, o propósito é que a gente esteja preparado, que a gente persevere até o fim. É isso que ele vai dizer repetidamente nesses textos de Apocalipse, nesse livro, mas em Apocalipse 22:20 mais especificamente. Bom, no Evangelho de João, a vida é recebida, ou seja, você recebe de Jesus, você crê em Jesus, você confessa Ele. Nas epístolas de João, a vida é revelada. O Deus revelou o seu Filho, o seu amor por nós através do Filho. E por fim, em Apocalipse, a vida ela é recompensada. Você pode sofrer perseguição, você pode sofrer a dor, até mesmo sofrer o martírio. Todavia, se você perseverar até o fim, você será salvo. Uma vida gloriosa te espera para além dessa realidade. O propósito de João no evangelho dele é falar da salvação. Nas epístolas é tratar da santificação, desse processo de Deus, de transformação de Deus na vida do crente. E por fim, em Apocalipse, João trata da soberania de Deus na história e na vida do crente, consequentemente. Por fim, no evangelho de João, Jesus é revelado como profeta, aquele que veio transmitir o ensino de Deus, a verdade de Deus. Nas epístolas de João, Jesus é o sacerdote, aquele que se tornou intermediário entre nós e o Pai. É aquele que tornou o nosso acesso possível. E agora, no livro de Apocalipse, Jesus é o Rei. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o mesmo autor, estilos literários diferentes, mas todas elas revelações inspiradas por Deus para nós. A parte B do versículo 4 e a parte A do versículo 5 vai dizer assim, ele fala, a vocês graça e paz da parte, agora, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Portanto, aqui ele nos apresenta essa realidade do Deus Trino, porque aquele que é, que era e que há de vir, você poderia pensar, é Jesus. Não, é o Eterno, é o Pai. Por quê? O Pai não veio, Lelo, ele não vem ao mundo no sentido físico, né? No sentido de encarnação. Mas a ideia, de novo, nós estamos em Apocalipse, a literalidade não é tão vista, nós precisamos ver o sentido do que está sendo dito. O sentido é que aquele que é, que era e que há de vir, cobre toda a história. Ele é o Eterno. E o Eterno é o Pai, nesse sentido. Não que os outros não sejam, mas o Eterno é sempre em referência ao Pai. E portanto, o Pai é o Eterno, aqui, aquele que é, que era e que há de vir. Depois ele fala desses 7 Espíritos que estão diante do trono. E de novo, você não deve imaginar 7 espíritozinhos, ou sei lá o que. Você deve lembrar que 7 fala de plenitude. 7 fala de algo que é total. E portanto está falando desse Espírito Santo, que ele é pleno. E ele está ali diante do trono de Deus. E por fim, fala de Jesus Cristo. E, portanto, ele nos apresenta aqui a trindade implícita no texto. Aquele que é o Pai, o Eterno, aquele que é o Espírito Santo, representado pelos 7 Espíritos ali, e aquele que é Jesus o Cristo. E, portanto, ele nos fala desse Deus trino, dessa trindade. Aliás, no livro de Apocalipse, agora falando um pouco de estrutura de texto, que faz parte da nossa introdução, no livro de Apocalipse, nós temos uma repetição dessas estruturas trinitárias. Tá? Para você ter uma ideia, só nesse texto que a gente vai trabalhar hoje, nós vamos ter no versículo 4 esse Deus trino, revelado aí no 4 e no 5a. Depois que ele fala de Jesus Cristo, no 5 ele fala, 1, que é a fiel testemunha, 2, que é o primogênito dentre os mortos, 3, que é o soberano dos reis da terra. De novo, estrutura trinitária, estabelecida aqui por João. Depois, no versículo 6,
ele vai dizer, ou no fim do 5 aí, ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados, e terceiro, ele nos constituiu reino de sacerdotes. De novo, estrutura trinitária dentro do texto, dentro da própria realidade do texto. Versículo 7, a parte B, vai dizer, ou 7 como um todo, eis que ele vem com as nuvens. Aí a parte trinitária, todo olho verá, número 1, até mesmo aqueles que o traspassaram, parte 2, e todos os povos da terra se lamentarão. De novo, estrutura trinitária. Então João, ele vai marcando o texto com essas coisas. O estilo apocalíptico faz parte, estava dentro da concepção dos judeus e dos cristãos que tinham, na maior parte, vindo do judaísmo. Não está na nossa, porque nós não temos literatura apocalíptica, nós não estamos inseridos nela, mas estava para eles. Lembre-se, eram ouvintes do texto, não liam o texto, não tinham a Bíblia, e portanto precisava dessa estrutura que vai marcando para que eles pudessem recordar a mensagem que foi transmitida. E no 8, de novo, estrutura trinitária aqui, o que é, o que era e que há de vir, de novo essa estrutura trinitária. Mais do que isso, o livro de Apocalipse então tem 2 números que aparecem ali repetidamente, que a gente vai ver ele ao longo dos textos. É a questão da estrutura trinitária e do 7. O 7 é um número que aparece de forma corriqueira nesse texto. E, como eu disse na semana passada, o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, é um livro que conta a mesma história de maneira cíclica, de maneira circular, 7 vezes. Lembra que eu falei isso? E a pergunta é, como você sabe, ou por que você afirma isso? Bom, aqui eu vou te dar alguns indícios, mas tem inúmeros outros. Eu só vou te dar alguns porque, na questão de tempo, como eu disse, não dá para a gente ficar tanto tempo em introdução. Eu preciso transmitir para vocês texto. Então, eu vou só te dar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. Como já dissemos, o 7 significa consumação, perfeição, plenitude, enfim. Nós temos, por exemplo, no texto de Apocalipse, depois você pode ver isso na sua casa, 7 bem-aventuranças. Nós já vimos no capítulo 1, uma delas, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. E assim, ao longo do texto de Apocalipse, nós temos 7 bem-aventuranças. Nós temos no livro de Apocalipse 7 vezes dito o Todo-Poderoso. Você quer ver? Capítulo 1, versículo 8 vai dizer no final ali, o Todo-Poderoso. Depois nós vamos ter o Todo-Poderoso aparecendo no capítulo 4, versículo 8, dizendo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 4, versículo 8. Depois nós vamos ter de novo essa expressão aparecendo no capítulo 11, versículo 16. Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso. Depois nós vamos ter ainda no capítulo 15, versículo 3. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois no capítulo 16, versículo 7, vai dizer, eu ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Capítulo 16, versículo 5. Depois eu posso passar para vocês cada um desses versículos, se você quiser anotar. Depois, no capítulo 19, versículo 6, vai dizer, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E depois, capítulo 21, versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Portanto, veja, não é por acaso que essas coisas acontecem, ou que é escrito 7 vezes essa expressão. Elas se repetem, não só com Deus Todo-Poderoso, não só bem-aventurados, mas essa estrutura de texto, 7 se repetindo, ela marca o texto, ela faz os ouvintes se recordarem do que é dito, do suco, digamos assim, da mensagem. Tá? Nós temos aí também no livro de Apocalipse, por exemplo, e agora eu não vou ficar abrindo o texto, senão
a gente não vai conseguir seguir em frente. Mas nós temos, quem já leu esse texto vai se lembrar, 7 trombetas, nós temos 7 selos, nós temos 7 taças da ira de Deus. E portanto essa estrutura vai marcando o nosso texto. E aqui, para você ter uma noção de como esse texto se divide, eu anotei algumas coisas. No capítulo 1 a 3, a gente tem a primeira seção do livro. Lembra que eu falei que nós temos o livro em 7 sessões? No capítulo 1 a 3, deixa eu achar aqui. No capítulo 1 a 3, nós temos 7 candelabros de ouro e as 7 igrejas. Estrutura de texto, marcou o texto. Depois, capítulo 4 ao 7, nós temos 7 selos. Capítulo 8 ao 11, nós temos 7 trombetas. Capítulo 12 ao 14, nós temos a descrição da batalha do dragão com a mulher e com o filho, varão, e depois o pronunciamento de 7 vozes, ou 7 ordens celestiais. Depois, nos capítulos 15 e 16, nós temos as 7 taças da ira de Deus. Depois, no capítulo 17 a 19, nós temos as 7 visões de julgamento. E por fim, no capítulo 20 ao 22, nós temos as 7 últimas visões do livro, as visões chamadas da consumação. Portanto, o livro é demarcado por essa estrutura do 7. E é por isso que a gente sabe, vendo a literatura apocalíptica, que não é uma exclusividade da Bíblia, já existia antes da vinda de Cristo 200 anos, e após a vinda de Cristo 200 anos se manteve ali muito da literatura apocalíptica, surgiu muitos livros apocalípticos. Então, por conta desse estilo literário, a gente consegue saber que o texto de Apocalipse é marcado por essas estruturas de número, esse estilo, tá ok? Então, nós vamos, obviamente, ao longo do tempo, e percebendo essas coisas com mais clareza. Mas o ponto é, para não ficar só de maneira introdutória aqui nesse texto 4 e 5, vai dizer que Deus é aquele que era, ou melhor, que é, que era e que há de vir. Isso implica, obviamente, que Deus é um Deus que está agindo na história, que Ele não é um Deus que criou tudo e se apartou da história e falou: agora vocês se virem, agora vocês tomem as suas decisões. Ele não é aquele cara que girou o peão e agora soltou o peão e ele vai girar até quando der e quando parar, parou. Não é isso, essa não é a revelação bíblica de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que age na história, que está ao longo da história cumprindo seus desígnios. Não é um Deus à parte da história. Essa muitas vezes é a acusação dos críticos, é a acusação dos ateus, dizendo que o nosso Deus é um Deus impessoal, que não se preocupa com os seus. Mentira! Olha para as Escrituras, olha para o livro de Apocalipse. Ele viu uma igreja sofrendo, cambaleante, sendo assassinada, e ele resolveu mandar uma carta para essa igreja. Ele é um Deus que está cuidando da história, não é um Deus à parte do sofrimento, não. Dito isso, nós vamos para a parte B do versículo 5 do capítulo 1, falando de Jesus Cristo. João vai dizer que ele, Jesus, é a testemunha fiel, é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Bom, testemunha fiel é porque o que ele ensinou, o que ele testificou é digno de total confiança. Lembra quando no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, a gente tem a imagem da transfiguração? Todos lembram dessa passagem? Pedro, Tiago e João estão ali, Jesus leva eles para o alto monte, e daí tem uma visão celeste ali, tem uma glória de Deus se revela. E daí então sai uma voz e fala: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E portanto, diante deles estavam, apareceu ali para Pedro, Tiago e João, o profeta Elias e Moisés, correto? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, mas a voz disse: ouvi ao meu filho. Não é para vocês ficarem presos na lei e nos profetas. Ele é a razão de todas as coisas, ele é o cumprimento de todas essas coisas. Ouvem a ele, ouçam a ele, não
fiquem mais presos ao passado. E portanto, Jesus é a testemunha fiel, aquele que testificou, aquele que foi profeta, voz de Deus no mundo, e continua essa voz atuante na história da humanidade, tá? Mais do que isso, ele é não só aquele que fala em verdade, como ele é o Todo-Poderoso, aquele que é capaz de sustentar aquilo que ele está falando. Depois vai dizer que ele é a testemunha fiel, e a gente precisa lembrar do texto que foi escrito na língua grega. A palavra testemunha, traduzida para nós assim, no grego é martos, de onde provém a nossa palavra mártire. Ele não é só alguém que testemunhou a verdade, que falou a verdade, que testificou a verdade, como ele é alguém que foi morto pela verdade. Só que, obviamente, com um detalhe muito importante: a morte não tinha poder sobre ele. Primeiro ponto. Ele entregou o seu espírito. Lembra da cruz? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por que ele fez isso? Ora, porque a morte não tinha decisão, poder sobre ele. Ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Quem não pecou não pode ser requisitado. A morte não pode requerer essa vida. Logo, Jesus, porque tinha que cumprir o plano de redenção, ele se entregou ao Pai. Ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. E então a morte pôde tomá-lo. De outra maneira ela não poderia. Todavia, depois de tomá-lo, ela teve que devolvê-lo. Porque 3 dias depois ele ressuscitou, para nunca mais morrer. E depois, tendo ressuscitado, ele aparece aos discípulos, aos apóstolos. Ele aparece, o Paulo vai dizer na carta de 1 Coríntios, a mais de 500 irmãos. Quando Paulo escreve, ele diz assim: posteriormente apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive. A fé cristã não é uma fé no escuro. Ela tem pontos, obviamente, que você precisa crer no escuro, mas ela é uma fé racional. Se alguém quer contestar ou quisesse contestar que se Jesus ressuscitou, o Paulo estava dizendo: eu conheço 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive, que viram claramente Jesus ressurreto. Quer ir atrás? Eu posso apresentar para vocês, não tem problema. A fé cristã não é uma fé que foi escrito os livros depois de 3 séculos, 5 séculos que Jesus morreu. Inventaram uma história. Não foi isso. Não foi absolutamente isso. Portanto, é algo plausível, é algo digno de confiança. Esse Jesus foi um mártir fiel. Veja, a acusação dos críticos de que Deus é um Deus que não se importa com o sofrimento humano é tosco. Porque o nosso Deus não só se importou com o meu e o seu sofrimento, abandonados ao pecado, condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. Ele não apenas se importou com isso, como ele se entregou na cruz para nos resgatar dessa vida vã, para nos tirar essa condenação. Portanto, quando o João vai falar para os ouvintes dele: meus irmãos, perseverem até o fim, eles vão falar: mas cara, é muito fácil você dizer isso, João. Não é você que está aqui na berlinda, meu amigo. E João vai dizer: para começar, a nossa fé se iniciou naquele que morreu por nós. Não é um Deus que está lá no céu e dando ordens para nós, é um Deus que se entregou completamente por nós. É um Deus pessoal, é um Deus que deu o exemplo. Mais do que isso, João vai dizer: eu sou companheiro de vocês nas lutas. Eu sou refugiado, eu fui exilado, melhor dizendo, por causa do Evangelho de Jesus. Então, seguindo aí, ele é aquele que morreu por nós, ele é o mártir fiel. E aí depois vai dizer assim: o primogênito dentre os mortos, no sentido de que ele reviveu, ressuscitou para nunca mais morrer. Houve outras ressurreições nas Escrituras, por exemplo, de Lázaro, o próprio Cristo
realizou essa ressurreição de Lázaro, relatado nos evangelhos. Todavia Lázaro, depois de um tempo, certamente morreu novamente. Mas Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais experimentar a morte. E aquele que é primogênito, você não usa a expressão primogênito para aquele que é único. O Léo não é meu filho, eu não falo o Léo é meu filho primogênito. Porque se eu falar isso, você vai pensar, então ele tem outros. Eu falo, o Léo é meu filho único. Quando o João usa a expressão primogênito, está falando de primeiro, mas está falando também de importância. Mas está falando que vão vir outros. Outros vão morrer e ressuscitar para nunca mais morrer de novo. Outros vão ser ressurretos para a eternidade. Não mais experimentarão a morte. Quem são esses outros? Aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo. Eles viverão eternamente. Correto? Mas Jesus Cristo é o primogênito não só porque foi o primeiro a experimentar essa ressurreição para nunca mais morrer, mas ele é o primogênito porque dele são todas as coisas. Por meio dele elas foram criadas. Para ele elas foram criadas. E portanto também tem a ver com grau de importância. E por fim, vai dizer que ele é o soberano dos reis da terra. Eu não sei se você percebe, mas tem um porquê de sequência sempre. Quando ele fala, ele é a testemunha fiel, é aquele que morre por aquilo que tinha sido planejado pela Trindade. Certo? Então você pode morrer se necessário for. Essa é a ideia. Depois, ele é o primogênito dentre os mortos. Você pode ter convicção de vida, mesmo morrendo por causa da perseguição. E por fim, ele é o soberano dos reis da terra. E talvez essa seja o mais direto recado para os ouvintes de João. Cara, o soberano dos reis da terra é o Império Romano, é o imperador. Quem que pode contra esse império poderoso? E João está dizendo, meu amigo, quem pode é aquele que morreu e venceu a morte. Por acaso vocês não sabem que passou inúmeros imperadores na história? Vocês talvez experimentaram um ou dois ao longo das suas vidas. Mas aqui eu estou falando de alguém que não morre, que venceu a morte. Esses caras venceram grandes exércitos. O nosso Senhor, Rei dos Reis, venceu a morte. A morte não tinha poder sobre ele. Portanto, ele é muito maior. Então, quando eles começam a ouvir isso, ele é a testemunha fiel, ele é o primogênito dentre os mortos. Quando eles chegam nos reis o Rei dos Reis, aí então eles podem crer nisso, passam a ter confiança nisso, porque eles já pensaram em tudo o resto, tudo que veio anteriormente. Que ele é a testemunha fiel, o mártir fiel, que ele é aquele que venceu a morte. E agora então, claramente ele é maior do que qualquer outro rei da terra. Tá? Versículo 5, a parte C ainda, e o versículo 6 vai dizer: ele nos ama, esse que venceu a morte, esse que ressuscitou para nunca mais morrer, esse que é soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes, ou reino de sacerdotes, tá? E portanto, para fazer uma conexão aqui, eu pediria para você abrir ou escutar o texto que eu vou ler de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 21, que vai dizer o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata e o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira de viver. Ou melhor, da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus, o Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. Por meio dele, Jesus Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou,
de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Essa é a nossa realidade. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados pelo Eterno. Ele nos ama. Ele nos libertou do pecado, da escravidão e do inferno por meio do seu sangue vertido naquela cruz. E por que ele fez isso? Então, agora, trabalhando aqui o texto, veja você. Ele nos ama provando o seu amor na cruz, nos tornando assim, portanto, ou melhor, ele nos ama e provou isso morrendo por nós na cruz. E por fim, ele nos tornou, por meio da cruz, reino e sacerdotes. Ou seja, ele nos tornou capazes de estar na presença de Deus, capazes de levar pessoas à presença de Deus. Ele nos tornou sacerdotes, aqueles que comunicam pessoas que não conhecem a Cristo com o seu Criador, com aquele que morreu por eles na cruz. Ou seja, nós somos a igreja são aqueles que precisam assumir o seu papel de dizer ao mundo que eles têm um Pai, porque eles não sabem disso. Há um Pai que os ama e que se entregou na cruz para resgatá-los, para tomar posse da vida deles. Mas nós somos aqueles que somos sacerdotes, que somos capazes de comunicar isso e de fazer essa, entre aspas, ligação entre os homens e Deus, por meio do sangue de Cristo. Portanto, Ele nos ama, Ele morreu na cruz por nós, e agora nós temos uma missão por conta disso. Agora nós temos que servir a Deus. Ele nos fez isso, olha só, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para quê? Para servir a Deus Pai. Ele não fez isso simplesmente para nos salvar, Ele fez isso para a própria glória dEle. O propósito é glória de Deus. Esse tem que ser o propósito, a razão da nossa vida. Não pode ser outro. Ou por vezes a gente vai se perdendo e a Bíblia nos chama de novo a essa posição. Nós fomos comprados por Ele para vivermos para a glória dEle. Nada mais do que isso. Então, me permita te dizer uma coisa. Aqui no versículo 6, vai terminar assim: a Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. O versículo termina dizendo que a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Me permita te dizer que assim será. Não há possibilidade de não ser assim. Não há possibilidade disso mudar na história. É um fato já consumado. A Ele vão ser dada a glória e é dado poder para todos sempre. Amém. É dele, pertence a Ele. E portanto, nós como pessoas, nós simplesmente podemos tomar uma decisão de nos colocarmos ao lado daquele que era e que há de vir. Nós podemos tomar a decisão de viver para a glória dele, ou então, e assim sermos glorificados com ele, por assim dizer, né? Recebermos essa vida eterna. Ou então nós podemos ser daqueles que preferem desfrutar da glória desse mundo, que preferem viver, como os cristãos aqui poderiam escolher, viver em paz com o Império Romano, em paz com aquilo que é maculado, que não é puro, viver em paz com aquilo que não é a vontade de Deus. Mas saiba que isso vai gerar um problema para você no futuro. Você poderá ser bem sucedido agora, mas será muito sofrimento para a eternidade. Ao passo que hoje você pode experimentar sofrimento, você pode escolher morrer para você mesmo, seus desejos em prol do outro, ou melhor, em prol do próprio Deus, de modo que a sua eternidade já será uma realidade hoje. E portanto é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Versículo 7 vai dizer assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão
por causa dele. Assim será. Amém. Bom, ele virá, essa é uma certeza. Será um dia tremendo, um dia glorioso. Será um dia que nós viveremos uma alegria imensa, se estivermos em Cristo. Se estivermos em Cristo. Porque ao passo que será um dia glorioso, um dia magnífico, será também um dia de tremenda dor, de tremendo ranger de dentes, como a Escritura vai dizer, um dia de lamento. Por quê? Porque a verdade estava aí, porque a palavra de Cristo estava aí, porque o Espírito Santo estava falando ao meu e ao seu coração. Mas por algum motivo muitos não quiseram crer nisso, não deram um passo na direção do Eterno, ou não se deixaram levar pelo Eterno, e por isso sofrerão eternamente. A escolha é nossa. E mais do que isso, o glorioso disso é que eu não preciso conquistar essa eternidade, eu não preciso conquistar essa vida eterna, eu não preciso, Ele fez por mim. Eu preciso crer, não preciso fazer, eu preciso crer, eu preciso aceitar humildemente que eu sou um miserável pecador. E aí Ele então me cobre com o sangue dele, de modo que aquele dia, aquele grande dia, será de fato glorioso. Tá? Então aqui tem aqueles, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, talvez uma referência aos soldados, talvez ao Império Romano, e talvez ainda a todos nós, porque ele foi para a cruz por minha e por sua causa, pelos nossos pecados. Todo cristão precisa se ver como a causa da morte de Cristo, e também a razão dela, obviamente. Tá? Versículo 8 vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega é a ideia das duas letras gregas, né? Respectivamente a primeira e a última, e, portanto eu sou o começo e o fim, eu sou aquele que está na história, eu sou aquele que governa tudo. A ideia é que Deus está dizendo que Ele é a razão de tudo, Ele é o que governa tudo, aquele que tem a história em suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que é capaz de sustentar tudo aquilo que estava afirmando. Veja, nós podemos ser pessoas corretas, mas sustentar o que a gente fala nem sempre é possível. Foge muitas vezes do nosso controle, mas o Eterno é o Todo-Poderoso. O Tiago, ontem, a gente mora no mesmo condomínio, o Tiago falou: amanhã eu estou lá. Ele falou, acreditando que viria, era a convicção dele, era a vontade dele, mas podia ter dado um problema intestinal no Tiago, ele não estaria aqui. Poderia ter dado problema no carro, o carro não ligar, ele não estaria aqui. Portanto, nós não somos aqueles que podemos sustentar plenamente aquilo que a gente diz. Mas aqui, enviando essa mensagem aos ouvintes perseguidos, estava aquele que é o Eterno, Todo-Poderoso, aquele que fala e sustenta aquilo que fala, porque Ele tem o poder para fazer. Tá? E portanto, era nele que esses cristãos precisavam se apegar, crer, era nessas palavras que eles precisavam colocar o seu coração, e é nessas palavras que nós precisamos aplicar o nosso coração. Nós não estamos sob severa perseguição como eles, mas nós temos as mesmas tendências ao pecado que eles tinham, nós temos as mesmas concupiscências que eles sofriam, a natureza é a mesma, mas nós precisamos fazer as escolhas nossas, nós precisamos escolher estarmos firmados naquilo que é a palavra de Deus para nós. Como o Neil Barreto disse, Neil Barreto é um pastor batista do Rio de Janeiro, um cara muito especial assim, que tem feito um trabalho muito relevante lá. Ele vai dizer assim: fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto e que, por causa disso, já celebra como se passado fosse.
Vou repetir para você. Fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto e que, por causa disso, já celebra como se passado fosse. É porque nós temos convicção que o nosso Deus é o Deus da história e determinou essas coisas, que nós podemos viver o hoje sob uma perspectiva eterna, porque o amanhã já está lá, já está garantido. Ele já colocou o seu selo, como o imperador fazia, mas podia sustentar pouco a sua existência. O nosso Deus colocou o seu selo nessa palavra, nessa profecia, e ninguém pode mudar isso, porque Ele é o Todo-Poderoso. E porque é assim, nós hoje vivemos, não mais tomando decisões fúteis, não mais tomando decisões para o hoje, mas tomando decisões a partir da consciência eterna que nos foi gerada a partir da palavra de Deus e do Cristo. Amém? É isso. Vamos orar?